Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais uma canção da autoria de Piotr Ilyich Tchaikovsky, mais especificamente sobre uma composição do ano de 1880. Esta foi uma obra encomendada ao Tchaikovsky por uma personalidade que já foi anteriormente citada aqui nos nossos programas. Eu não sei se vocês se lembram dele, mas eu estou falando do pianista Nikolai Rubinstein, que na época também era diretor do Conservatório de Música de Moscou. O Nikolai Rubinstein já tinha aparecido aqui para a gente lá na primeira vez em que nós falamos sobre o Tchaikovsky. Era sobre o Concerto para Piano número 1, Opus 23. Nikolai Rubinstein foi aquele pianista que se recusou terminantemente a tocar o Concerto número 1 e disse mais uma série de impropérios ao Tchaikovsky por causa da música dele, e que mais tarde seria obrigado a engolir tudo o que disse diante do enorme sucesso que Tchaikovsky estava fazendo com seu concerto para piano número 1. Pois bem, depois dessa pequena rusga, Tchaikovsky e Rubinstein mantiveram até que boas relações para o resto de suas vidas. Tanto é que, nesse ano de 1880, Nikolai Rubinstein procurou Tchaikovsky para pedir-lhe que compusesse a música que seria entoada na solenidade de abertura da Exposição Industrial e Artística, que, por sua vez, comemorava os 70 anos da derrota de Napoleão Bonaparte na campanha russa. Por esse motivo, meus amigos, é que a nossa música de hoje se intitula Abertura 1812, Opus 49. Daí vocês vão me perguntar, mas espera aí, Emílio, não está errado isso aí não? Por quê? Se a campanha russa aconteceu em 1812, esse evento só faria 70 anos em 1882. Mas você está falando aí que essa música é de 1880? Tá certo isso? E eu respondo que sim, essa música foi composta em 1880. Parece que o Nikolai Rubinstein estava bem adiantado quando encomendou a canção para o Tchaikovsky, não é mesmo? Talvez ele esperasse que o Tchaikovsky fosse demorar anos para chegar a um resultado final, mas não. Tchaikovsky terminou a música em 2 meses. E é linda, viu, gente? Só mesmo um gênio para ter a capacidade de compor uma obra tão grandiosa em somente 2 meses. Mas o fato é que, embora a nossa abertura 1812 tenha ficado pronta no final de 1880, ela só estreou no ano de 1882, quando a Exposição Industrial e Artística comemorava o 70º aniversário da derrota de Napoleão Bonaparte na campanha russa. Mas deixa eu fazer agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou falando aqui campanha russa, Napoleão Bonaparte. Vocês têm alguma ideia do que foi a campanha russa? Nunca ouvi falar. Bom, é o seguinte. No início do século XIX, a França vinha sendo governada pelo general Napoleão Bonaparte, que desde sempre manifestara um governo de orientação imperialista e expansionista. No ano de 1806, na intenção de que a economia da França superasse a economia da Inglaterra, que naquela época era a maior do mundo devido ao seu pioneirismo na Revolução Industrial, Napoleão Bonaparte impôs aquilo que se chama de bloqueio continental. Ou seja, todas as nações europeias estavam proibidas de fazer comércio com a Inglaterra. Caso contrário,
O país que tivesse estabelecido relações comerciais com os ingleses seria invadido e dominado pelas tropas napoleônicas. Em 1812, a Rússia desobedeceu ao bloqueio e, portanto, Napoleão cumpriu sua promessa e invadiu a Rússia com seu exército. Porém, ele nem imaginava o erro crasso que estava cometendo ao empreender a campanha russa em pleno inverno. Porque o exército russo utilizou-se de uma estratégia de guerra muito arriscada, conhecida como tática das terras arrasadas. Essa tática consiste no seguinte: à medida que o exército francês avançava sobre o território russo, antes que eles pudessem invadir e ocupar determinada cidade, os russos primeiramente deslocavam toda a população desta cidade e em seguida tocavam fogo, incendiavam as dependências do município, para que, dessa forma, quando os franceses invadissem o local, não encontrassem nada. Uma verdadeira terra de ninguém. Eles não encontravam abrigo, não encontravam alimento. E o pior de tudo, tinham que suportar o frio gélido do rigorosíssimo inverno russo, que a partir de então ficou conhecido como General Inverno. Napoleão Bonaparte, é claro que quando ia invadindo uma cidade e outra, percebeu a estratégia do exército russo, mas foi cabeça dura. Não deu ouvidos aos seus soldados que imploravam a ele: general, por favor, general, vamos recuar. Tá vendo? Não vai dar certo isso. Tem coisa aí, general. Os russos estão tramando alguma coisa contra nós. Põe a mão na consciência, general. Vamos voltar para casa. Mas Napoleão disse não. Só volto para a França depois de invadir a capital da Rússia, tomar a Rússia para mim, e aí sim eu saio daqui vitorioso. Não foi o que aconteceu. Porque quando ele chegou em Moscou, que é a capital da Rússia, o exército russo havia preparado uma tremenda emboscada para o exército francês e esmagou os soldados que restavam na França. Sim, porque muitos deles já haviam morrido de fome e de frio lá nas terras arrasadas. Aqueles que sobraram, coitados, morreram na Batalha de Moscou. E foi assim que Napoleão volta derrotado e enfraquecido para a França, onde é capturado por uma aliança feita entre países absolutistas, como a Áustria e a Prússia, e também pela Inglaterra, que já não era absolutista naquela época, mas tinha interesses na derrota de Napoleão. Napoleão será exilado na ilha de Elba, na Itália, e depois de alguns anos vai voltar de surpresa para a França, onde governará por 100 dias até ser definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo. E então enviado para o seu exílio para o resto de sua vida na ilha de Santa Helena. Gostaram da história? Gostou? Amou? Foi para comemorar os 70 anos dessa história que Tchaikovsky compôs a nossa abertura 1812, Opus 49. Para isso, ele se utilizou de elementos de diversas influências diferentes, como, por exemplo, um hino da Igreja Ortodoxa, que era a religião oficial da Rússia naquela época. Esse hino se chama Deus Salva o Teu Povo e aparece na nossa abertura 1812. Utilizou-se também de elementos folclóricos russos,
de marchas militares do exército russo. Utilizou-se até mesmo do hino da França, que é a Marselhesa. Para quem não conhece, eu vou deixar a Marselhesa para vocês aí no link da legenda do nosso vídeo. E utilizou-se também de um hino czarista, muito conhecido daquela época, chamado Deus Salve o Czar. Lembrando que czarismo é o nome que levava ao absolutismo na Rússia e czar é o nome do imperador absolutista. Muito bem, só que tem uma coisa. O Tchaikovsky não gostou nada de compor essa música, vocês acreditam? Ele fez essa música meramente por dinheiro, por necessidades financeiras. Permitam-me que eu leia as próprias palavras do Tchaikovsky sobre a abertura 1812, que estão contidas num trecho aqui deste nosso livrinho da coleção, volume 2, que fala sobre o Tchaikovsky, e ele diz assim: o que é que se pode escrever para a inauguração de uma exposição, afora ruidosos clichês? E foi exatamente isso que ele colocou na abertura 1812. Ruidosos clichês. Aqui vocês vão observar uma série de instrumentos pouco convencionais na orquestra, como, por exemplo, um bombardone. Vocês já ouviram falar desse instrumento? É um instrumento que imita o barulho de uma salva de canhões. Peculiar, não é? Vamos falar a verdade. E ele apresenta também carrilhões, ele apresenta uma fanfarra militar inteirinha. Então é uma coisa bem sofisticada, bem arrojada, bem grandiosa. E, é claro, bem ruidosa nas palavras do próprio Tchaikovsky. Esta é uma música que tem uns 15 minutos de duração, mas eu não vou deixar os 15 minutos inteiros para vocês ouvirem, embora fosse muito legal. Eu vou deixar apenas o grande finale, que é a parte mais conhecida desta música, e, na minha opinião, a mais bonita também. Reparem, então, a presença de elementos da Marselhesa nesse trecho que eu vou deixar aí para vocês. E reparem também toda a sofisticação acústica que é necessária para tocar essa música, devido à presença de todos esses instrumentos extraordinários que eu acabei de citar. Portanto, vou deixar então um segundo link aí, que contém uma gravação em estúdio desta canção, e façam bom proveito. É isso, meus amores, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais, e vejam só que coisa! O nosso próximo programa de domingo já será em 2022. Então, me aguardem, porque ano que vem tem mais Vamos Falar de Música. Um abraço no coração de vocês, beijos na alma e lembranças do Emílio.